Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a companhia Usiminas, que apresentou os resultados em relação ao terceiro trimestre desse ano de 2023. A ideia aqui do vídeo é trazer para você, investidor, os principais destaques apresentados pela companhia nesse terceiro trimestre, compartilhar a recomendação dos analistas de mercado em relação à companhia, calcular o preço justo das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham e também avaliar os seus indicadores de valuation. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, como vocês já sabem, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Usiminas. O objetivo aqui do vídeo é trazer o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Dito isso, eu estou aqui no site de RI da Usiminas e vamos lá dar uma olhada na apresentação de resultados desse terceiro trimestre. Para a gente não perder muito tempo, investidores, vamos direto ao que interessa, ao resultado consolidado desse trimestre. Começando aqui com a receita líquida, novamente esse trimestre teve uma leve queda em comparação ao segundo trimestre desse ano de 2023 e também, principalmente, ao terceiro trimestre aqui do ano passado. Aqui ao lado, investidores, a gente tem a parte do EBITDA ajustado, que teve também uma queda bem grande nesse terceiro trimestre. E deu para ver aqui, investidores, que a Usiminas está com saldo negativo do EBITDA nesse trimestre, quando a gente olha aqui comparado principalmente com o segundo tri desse ano de 2023. Porém, quando a gente olha para o terceiro tri do ano passado, a queda é gigantesca. E com a queda nas receitas e também queda no EBITDA, obviamente, né, investidores, isso vai refletir aqui na queda do lucro líquido da companhia, que apresentou um prejuízo de 166 milhões nesse trimestre. E quando a gente compara, por exemplo, com o terceiro tri do ano passado, a queda foi absurda. Mas vale uma reflexão. A Usiminas é uma companhia que depende do minério de ferro. E caso você não saiba, o minério de ferro é uma commodity e uma commodity cotada no mercado internacional. Ou seja, os seus preços eles oscilam de acordo com a oferta e a demanda do mercado. Para vocês entenderem um pouco melhor, investidores, eu trouxe aqui um gráfico do minério de ferro cotado no mercado internacional. E quando a gente projeta essa queda aqui no gráfico, que aconteceu aqui a partir de 2021, a queda no minério de ferro já chega a 47%. Portanto, obviamente isso vai impactar diretamente a lucratividade das companhias de minério e que dependem do minério de ferro. E obviamente isso não vai ser um privilégio e um problema da Usiminas. A gente vai ver isso refletido em outras mineradoras também. Um outro ponto importante, com essa queda no minério de ferro e essa queda no resultado da Usiminas, as ações caíram bastante. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico como que está o preço das ações da Usiminas nesse momento. Aqui no TradingView, vale destacar que eu estou olhando aqui o gráfico diário, ou seja, cada uma dessas barras representa um dia de negociação. E desde o ano passado, em maio de 2021, onde iniciou a queda no minério de ferro, a gente vê uma queda também nas ações da Usiminas, que já acumulam 69% de queda desde maio de 2021. Portanto, o resultado das companhias que trabalham aí, que dependem da commodity, vão andar exatamente junto com o preço da commodity. E um outro ponto importante também, as commodities minerais, elas são cíclicas, ou seja, variam de acordo com os ciclos de mercado. Então é importante também vocês lembrarem e correlacionar essas informações. Bom, a gente já viu agora que os resultados aqui da Usiminas estão horrorosos. E obviamente o preço das suas ações também caíram bastante. Mas como que o mercado está olhando para as ações da companhia nesse momento? Para ajudar a gente a entender isso, eu trouxe aqui uma recomendação, um relatório de recomendação do banco BB Investimentos. Vale destacar que esse relatório ele foi disponibilizado aqui em julho desse ano de 2023. E segundo os analistas aqui do BB, a recomendação para as ações da Usiminas é de neutra. Ou seja, investidores, nem compra e nem venda. Vale lembrar que quando essa recomendação foi disponibilizada aqui em julho, o preço das ações estava em R$ 7,49. Olhando aqui no TradingView, as ações atualmente estão sendo cotadas aqui em R$ 6,23. Ou seja, desde julho as ações continuaram caindo. E segundo os analistas aqui do Banco do Brasil Investimentos, o preço-alvo para as ações da Usiminas era de R$ 9,50. Quando a gente pega esse preço e projeta aqui no TradingView, considerando obviamente que a gente vai comprar as ações agora aqui no valor de R$ 6,22, projetando aqui para R$ 9,50, a gente teria um ganho de capital de 52%, ou seja, um excelente ganho de capital para investir nas ações da Usiminas nesse momento.
Porém, investidores, a gente está olhando aqui apenas para um analista, né, uma recomendação aí do mercado, que é no caso do BB Investimentos. Eu trouxe para vocês aqui também uma recomendação do banco BTG Pactual. E essa recomendação, ela foi disponibilizada aqui em abril, ou seja, logo após a apresentação de resultados do segundo trimestre desse ano. E mesmo assim, os analistas do BTG estavam enxergando, né, estavam recomendando as ações da Usiminas como neutra, e o preço-alvo estava aqui na casa dos R$ 8,00. Portanto, bem próximo do valor que os analistas do BB colocaram para as ações da Usiminas. Para a gente entender se esse preço-alvo colocado aqui pelos analistas está fazendo sentido, eu vou calcular junto com vocês o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores de valuation da companhia Usiminas. Começando aqui pelo indicador mais famoso, o preço sobre lucro, o famoso PL, ele está negativo em 21. Ou seja, quando a gente vê um PL negativo, parece que é uma baita oportunidade de compra das ações dessa companhia. Mas vale destacar que o PL aqui médio da Usiminas é de 7,36. Tirando esse vale que a gente vê aqui no gráfico, o PL de menos 21 é o menor PL da série histórica aqui da Usiminas. E isso pode indicar para nós investidores uma oportunidade de investimento. No entanto, investidores, apenas uma reflexão para vocês correlacionarem com as informações que eu estou trazendo para vocês. Como eu mencionei, a commodity de minério ela oscila muito de acordo com os ciclos de mercado. E a gente vê isso refletido aqui no PL da Usiminas, que oscilou bastante desde 2014. Fica aí a dica para vocês entenderem esse tipo de companhia, que oscila de acordo com a oferta e a demanda do mercado. Bom, se a gente olhar aqui apenas para o PL, é uma baita oportunidade de compra, mas é aquilo que eu sempre digo, a gente precisa olhar outros indicadores. E pegando aqui um indicador que também compara o preço, porém com valor patrimonial, que é o caso aqui do P sobre VP, ele mostra pra gente 0,33, ou seja, as ações da Usiminas estão valendo menos do que o seu valor de patrimônio, indicando para nós investidores uma oportunidade de compra. E olhando aqui a média histórica do P sobre VP da Usiminas, que é de 0,66, nesse valor de 0,33, parece ser uma excelente oportunidade de compra. Porém, a gente olhando aqui o histórico, vê que o P sobre VP já foi mais baixo do que isso lá no ano de 2015 e 2016. Bom, investidores, para a gente olhar aqui um outro indicador interessante também, eu costumo sempre olhar aqui o LPA, que é o lucro por ação. Como a gente viu lá na apresentação de resultados, a companhia apresentou um resultado negativo nesse trimestre, e isso está refletido aqui no seu LPA, que está negativo. Ou seja, o seu lucro por ação está abaixo do zero. Porém, quando a gente olha o histórico geral aqui da Usiminas, a gente percebe que o seu LPA costuma ser bem baixo, em 0,26. Olhando então o indicador LPA, a gente compreende a queda no preço das ações. Pois é o que eu sempre digo, investidores, o preço das ações sempre acompanha os resultados da companhia. Bom, falando aqui de endividamento, investidores, para a gente entender isso um pouco melhor, eu vi aqui que os indicadores todos estão negativos e abaixo de 1. Então, vamos lá para a apresentação de resultados para a gente entender melhor como que está o endividamento aqui da Usiminas. A Usiminas atualmente tem em caixa o equivalente a 5,7 bilhões de reais. E a companhia não possui nenhum vencimento de dívida nesse ano de 2023, 24 e 25, segundo esse cronograma aqui, esse perfil de amortização. Grande parte do endividamento da Usiminas está a partir de 2026, com 3,8 bilhões de reais. Portanto, investidores, segundo aqui esse cronograma de amortização, o endividamento da empresa está muito bem controlado e nesse trimestre ela fechou aqui alavancada em 0,21. Esse indicador, o dívida líquida sobre o EBITDA, ele mostra a capacidade da companhia em quitar as suas dívidas de acordo com a sua capacidade de geração de caixa. Ou seja, segundo esse indicador aqui em 0,21, hoje a Usiminas é totalmente capaz de quitar o seu endividamento. Voltando aqui para o site Status Invest, agora a gente vai falar um pouquinho dos indicadores de eficiência e também os indicadores de rentabilidade. Começando aqui com a margem bruta, que a gente vê que está bem baixa em 8,47, abrindo aqui o seu histórico, a gente percebe que o melhor ano da Usiminas hoje foi o ano de 2021, com a sua margem bruta aqui em 33%. Porém, ela vem caindo aí de acordo com a queda no minério de ferro. Dando uma olhada geral no gráfico, a média da margem bruta aqui da Usiminas é de 13,27. E falando agora aqui da margem líquida, está negativa em 1,27. Porém,
a média, quando a gente olha aqui o gráfico desde o ano de 2009, é de 1,61. É uma margem líquida bem baixa para uma companhia que trabalha aí com a parte de mineração e vive do minério de ferro. Falando agora do ROI, que é o retorno sobre o equity, também está negativo em 1,55. Porém, a média da companhia é de 2,99. Ou seja, os seus indicadores estão refletindo exatamente os resultados que ela vem apresentando desde o ano de 2021. E o ROIC aqui também está negativo. O ROIC, para quem não sabe, investidores, é o retorno sobre o capital investido, ou seja, isso dá um norte para nós investidores em ações da companhia. E olhando aqui a média da Usiminas, que gira em torno de 2,92%, esse indicador também está espelhando aqui os resultados apresentados desde o ano de 2021. Mas e aí, investidores, será que investir na Usiminas nesse momento, com o valor atual aqui das ações em R$ 6,23, é um bom negócio? Para entender isso melhor, eu trouxe aqui para vocês o cálculo do preço justo das ações segundo a metodologia de investimentos do Benjamin Graham. Para você que já acompanha o canal há bastante tempo, já conhece a historinha do Benjamin Graham, sabe que ele é o tutor do Warren Buffett e ele desenvolveu lá em 1940 uma fórmula para encontrar o valor intrínseco de uma empresa. Em resumo, o método de investimento dele era encontrar empresas baratas descontadas no mercado, comprar essas empresas e vender quando ela chegasse próximo do valor intrínseco ou até mesmo acima desse valor. Incluindo aqui a cotação da ação, os indicadores LPA, VPA e as métricas aqui de PL, segundo essa metodologia, essa fórmula, o valor intrínseco para as ações da Usiminas seria de R$ 10,46. Isso dá para nós investidores uma margem de segurança de 68%. Ou seja, investidores, realmente o preço das ações da Usiminas está bem abaixo. E esse valor aqui apresentado de 10,46 está bem próximo do preço-alvo colocado pelos analistas do Banco do Brasil Investimentos e também do BTG, que nós vimos aqui no início do vídeo. No entanto, investidores, aqui embaixo eu atualizei a fórmula do Benjamin Graham, pois as métricas de PL dele lá de 1940 eram bem diferentes. As empresas naquela época tinham outro tamanho. Atualizando essa fórmula aqui no quadro abaixo, eu tenho um valor intrínseco para as ações da Usiminas de R$ 13,51 e uma margem de segurança de 117%. Sendo assim, investidores, me parece que as ações da Usiminas a esse preço pode ser uma grande oportunidade. Mas é o que eu sempre digo e alerto vocês, investidores, utilizar apenas uma fórmula para tomar a decisão de comprar ou vender uma ação não é um bom negócio. O papel de nós investidores é analisar o contexto geral, todos os indicadores e também o momento do mercado para tomar essa decisão. Até porque nesse valor aqui de R$ 6,23, se o minério de ferro continuar caindo, se o preço dessas commodities continuarem caindo, provavelmente a Usiminas continuará a apresentar resultados ruins e com certeza o preço das ações vão acompanhar esses resultados ruins. Mas comenta aí, investidores, o que vocês acharam dessas informações? Faz sentido para vocês investirem na Usiminas nesse momento ou seria melhor aguardar uma melhora da macroeconomia e investir em um momento mais oportuno? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.